Capítulo 12. Abraão em Canaã. Abraão voltou para Canaã, muito rico em gado, em prata e em ouro. Gênesis capítulo 13, versos 1 a 9. Ló ainda estava com ele, e novamente vieram a Betel e armaram suas tendas ao lado do altar que haviam erigido anteriormente. Logo, acharam que os bens acrescentados traziam maiores dificuldades. Em meio de agruras e provações, tinham morado juntos, em harmonia, mas em sua prosperidade havia perigo de contenda entre eles. Os pastos não eram suficientes para os rebanhos e gado de ambos, e as frequentes discussões entre os pastores eram trazidas para ajustes aos seus senhores. Era claro que deviam separar-se. Abraão era superior a Ló em idade e em parentesco, riqueza e posição. No entanto, foi o primeiro a propor planos para conservarem a paz. Se bem que a terra toda lhe houvesse sido dada pelo próprio Deus, cortesmente declinou de seu direito. Ora, não haja contenda, disse ele, entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Aqui se ostentou o nobre e abnegado espírito de Abraão. Quantos em circunstâncias idênticas não se apegariam com todo risco aos seus direitos e preferências individuais? Quantos lares não se têm desta maneira esfacelado? Quantas igrejas não se têm desagregado, tornando a causa da verdade objeto de zombaria e vitupério entre os ímpios? Não haja contenda entre mim e ti, disse Abraão, porque somos irmãos. Não somente pelo parentesco natural, mas como adoradores do verdadeiro Deus. Os filhos de Deus pelo mundo inteiro são uma família, e o mesmo espírito de amor e conciliação os deve governar. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É o ensino de nosso Salvador. A cultura de uma cortesia uniforme, de uma disposição para fazer aos outros conforme desejaríamos que nos fizessem, extinguiria a metade dos males da vida. O espírito de engrandecimento próprio é o espírito de Satanás. Mas o coração em que o amor de Cristo é acalentado possuirá aquela caridade que não busca o seu próprio proveito. Tal coração dará atenção ao mandado divino. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses capítulo 2, verso 4. Embora Ló devesse a prosperidade à sua conexão com Abraão, não manifestou gratidão ao seu benfeitor. A cortesia determinava que ele cedesse à escolha de Abraão. Mas, em lugar disso, esforçou-se egoisticamente por tomar todas as vantagens. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Gênesis capítulo 13, versos 10 a 13. A região mais fértil de toda a Palestina era o Vale do Jordão, lembrando o paraíso perdido aos que haviam, e igualando a beleza e produtividade das planícies enriquecidas pelo Nilo, que tão recentemente haviam deixado. Havia também cidades, ricas e belas, convidando ao comércio lucrativo em seus concorridos mercados. Deslumbrado pela visão de proveitos mundanos, Ló não tomou em consideração os males morais e espirituais que ali se encontrariam. Os habitantes da planície eram grandes pecadores contra o Senhor. Mas a respeito disto, ele estava em ignorância, ou, se o sabia, não ponderou muito. Ele escolheu para si toda a campina do Jordão e armou as suas tendas até Sodoma. Quão pouco previu ele os terríveis resultados daquela escolha egoísta. Depois da separação de Ló, Abraão de novo recebeu do Senhor uma promessa de todo o país.
Logo depois disto, ele se mudou para Hebrom, construindo sua tenda sob os carvalhos do Manre, e erigindo ao seu lado um altar ao Senhor. Ao ar livre daqueles planaltos, com seus bosques de oliveiras e vinhedos, com seus campos de cereais a ondearem e as vastas pastagens das colinas circunjacentes, morou ele muito contente, com sua vida simples e patriarcal, deixando a Ló o luxo perigoso do vale de Sodoma. Abraão era honrado pelas nações circunvizinhas como um poderoso príncipe e chefe sábio e capaz. Ele não excluía de seus vizinhos a sua influência. Sua vida, bem como caráter, em assinalado contraste com a dos adoradores de ídolos, exercia uma influência eloquente em favor da verdadeira fé. Sua fidelidade para com Deus era inabalável, enquanto sua afabilidade e beneficência inspiravam confiança e amizade, e sua grandeza, sem afetação, impunha respeito e honra. Sua religião não a tinha como um tesouro precioso a ser guardado ciosamente e unicamente gozado pelo seu possuidor. A verdadeira religião não pode assim ser tida, pois tal espírito é contrário aos princípios do Evangelho. Enquanto Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz de sua presença, ou que aquela luz se enfraqueça. Ao contrário, tornar-se-á cada vez mais resplandecente, quando dia após dia os brilhantes raios do sol da justiça dissipam as névoas do egoísmo e do pecado que envolvem a alma. O povo de Deus são seus representantes na terra, e é seu desígnio que eles sejam luzes nas trevas morais deste mundo. Espalhados por todo o país, nas cidades, vilas e aldeias, são eles as testemunhas de Deus, os condutos pelos quais ele comunicará a um mundo incrédulo o conhecimento de sua vontade e as maravilhas de sua graça. É seu plano que todos os que são participantes da grande salvação sejam para ele missionários. A piedade dos cristãos constitui a norma pela qual os mundanos julgam o Evangelho. Provocações pacientemente suportadas, bênçãos recebidas com agradecimento, mansidão, bondade, misericórdia e amor, manifestados habitualmente, são as luzes que resplandecem no caráter perante o mundo, revelando o contraste com as trevas que vêm do egoísmo do coração natural. Rico na fé, nobre em generosidade, inabalável na obediência e humilde na simplicidade de sua vida peregrina, Abraão era também sábio em diplomacia e corajoso e hábil na guerra. Apesar de saber-se que ele era ensinador de uma nova religião, 3 régios irmãos, governadores das planícies dos amorreus, na qual ele habitava, manifestaram sua amizade, convidando-o a entrar em aliança com eles para maior segurança. Pois o país estava cheio de violência e opressão. Uma ocasião logo se apresentou para ele aproveitar-se desta aliança. Quedorlaomer, rei de Elão, tinha invadido Canaã 14 anos antes e a tornara sua tributária. Vários dos príncipes revoltaram-se agora, e o rei elamita, com 4 aliados, de novo marchou contra o país para os reduzir à submissão. 5 reis de Canaã uniram suas forças e enfrentaram os invasores no vale de Sidim, mas tão somente para serem completamente derrotados. Grande parte do exército foi trucidada, e os que escaparam fugiram para as montanhas em busca de segurança. Os vitoriosos saquearam as cidades da planície e partiram com rico despojo e muitos cativos, entre os quais se encontrava Ló com sua família. Abraão, habitando em paz nos carvalhais de Manre, soube por um dos fugitivos a história da batalha e a calamidade que sobreviera ao sobrinho. Não alimentara qualquer lembrança desagradável da ingratidão de Ló. Despertou-se toda a sua afeição por ele e decidiu que devia ser libertado. Procurando antes de tudo o conselho divino, Abraão preparou-se para a guerra. Do seu próprio acampamento convocou 318 servos adestrados, homens ensinados no temor de Deus, no serviço de seu Senhor
e no uso das armas. Seus aliados, Manre, Escol e Aner, uniram-se a ele com os seus grupos e juntos partiram em perseguição dos invasores. Os elamitas e seus aliados tinham-se acampado em Dan, na fronteira ao norte de Canaã. Entusiasmados pela vitória e não tendo receio de um assalto por parte de seus adversários vencidos, entregaram-se à orgia. O patriarca dividiu suas forças de modo a aproximar-se por diversas direções, e veio sobre o acampamento à noite. Seu ataque, tão vigoroso e inesperado, resultou em uma rápida vitória. O rei de Elão foi morto, e suas forças, tomadas de pânico, foram postas em fuga. Ló e sua família, com todos os prisioneiros e seus bens, foram recuperados, e um rico despojo caiu nas mãos dos vitoriosos. A Abraão, abaixo de Deus, foi devido o triunfo. O adorador de Jeová não somente havia prestado um grande serviço ao país, mas mostrara-se ser um homem de valor. Viu-se que a justiça não é covardia, e que a religião de Abraão tornava-o corajoso ao manter o direito e defender os oprimidos. Seu heróico ato deu-lhe uma dilatada influência entre as tribos circunvizinhas. À sua volta, o rei de Sodoma saiu com seu séquito para honrar o vencedor. Rogou-lhe que tomasse os bens, pedindo tão somente que os prisioneiros fossem restituídos. Pelos usos da guerra, o despojo pertencia aos vencedores. Mas Abraão não empreendera esta expedição com intuito de lucros e recusou-se a tirar vantagem daquele que fora infeliz, estipulando apenas que seus aliados recebessem a parte a que tinham direito. Poucos, sendo submetidos a tal prova, ter-se-iam mostrado tão nobres como Abraão. Poucos teriam resistido à tentação de adquirir tão rico despojo. Seu exemplo é uma reprovação aos espíritos egoístas e mercenários. Abraão tomava em consideração os direitos da justiça e humanidade. Sua conduta ilustra a máxima inspirada: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Levítico capítulo 19, verso 18. Levantei minha mão ao Senhor, disse ele, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Gênesis capítulo 14, versos 17 a 24. Ele não lhes daria ocasião para pensarem que se empenharam em guerrear por amor ao ganho, ou para atribuírem sua prosperidade às dádivas ou favor deles. Deus prometera abençoar Abraão, e a ele seria atribuída a glória. Outro que viera para dar as boas-vindas ao patriarca vitorioso foi Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe pão e vinho para alimento de seu exército. Como sacerdote do Deus Altíssimo, pronunciou uma bênção sobre Abraão e deu graças ao Senhor que operara um tão grande livramento por meio de seu servo. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão voltou com alegria para suas tendas e rebanhos, mas seu espírito estava perturbado por pensamentos que o incomodavam. Tinha sido um homem de paz, excluindo tanto quanto possível a inimizade e a contenda, e com horror lembrava-se das cenas de carnificina que testemunhara. Mas as nações cujas forças ele havia derrotado, sem dúvida renovariam a invasão de Canaã, e dele fariam objeto especial de sua vingança. Envolvendo-se desta maneira em questões nacionais, quebrar-se-ia a calma pacífica de sua vida. Demais, ele não havia entrado na posse de Canaã, tampouco poderia ter então a esperança de um herdeiro, a quem pudesse cumprir-se a promessa. Em uma visão da noite, ouviu de novo a voz divina. Não temas, Abraão. Foram as palavras do príncipe dos príncipes. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis capítulo 15, versos 1 a 5. Mas sua mente estava tão oprimida com presságios que ele não pôde então aprender a promessa com implícita confiança, como antes fazia. Orou pedindo alguma prova palpável de que ela se cumpriria. E como deveria cumprir-se a promessa do concerto enquanto o dom de um filho lhe era recusado?
Que me hás de dar? Disse ele, pois ando sem filhos. E eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Propôs fazer de seu fiel servo Eliezer seu filho adotivo e herdeiro de suas promessas. Mas foi-lhe assegurado de que um filho dele mesmo seria o seu herdeiro. Levado para fora de sua tenda, foi-lhe dito que olhasse para as incontáveis estrelas a resplandecer nos céus. E fazendo ele isto, foram proferidas estas palavras: Assim será a tua semente. Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos capítulo 4, verso 3. O patriarca pediu ainda algum sinal visível em confirmação de sua fé, e como prova para as gerações posteriores de que os propósitos de Deus, cheios de graça para com elas, seriam cumpridos. O Senhor condescendeu em fazer um concerto com seu servo, empregando as mesmas formas que eram usuais entre os homens para a ratificação de um contrato solene. Por determinação divina, Abraão sacrificou uma bezerra, uma cabra e um carneiro, cada um de 3 anos, dividindo os corpos e pondo os pedaços a pequena distância entre si. A estes acrescentou ele uma rola e um pombinho, que, entretanto, não foram divididos. Isto feito, reverentemente passou entre as partes do sacrifício, fazendo a Deus um voto solene de perpétua obediência. Atento e perseverante, permaneceu ao lado dos corpos mortos, até baixar-se o sol, a fim de os guardar de serem contaminados ou comidos pelas aves de rapina. Aproximadamente ao pôr do sol, caiu em um profundo sono. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Gênesis capítulo 15, versos 7 a 18. Ouvida a voz de Deus, ordenando-lhe que não esperasse a posse imediata da terra prometida, e indicando no futuro os sofrimentos de sua posteridade antes de seu estabelecimento em Canaã. O plano da redenção foi ali desvendado, na morte de Cristo, o grande sacrifício, e em sua vinda em glória. Abraão também viu a terra restabelecida à sua beleza edênica, para lhe ser dada em possessão eterna, como cumprimento final e completo da promessa. Como garantia desse concerto de Deus com os homens, um forno de fumo e uma tocha de fogo, símbolos da presença divina, passaram por entre as vítimas repartidas, consumindo-as totalmente. E de novo foi ouvida por Abraão uma voz, confirmando a dádiva da terra de Canaã a seus descendentes, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Quando Abraão tinha estado quase 25 anos em Canaã, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Com temor reverente, o patriarca prostrou-se, rosto em terra, e a mensagem continuou: Eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Em sinal do cumprimento deste concerto, seu nome, que até ali era Abrão, foi mudado para Abraão, que significa pai de uma multidão. O nome de Sarai tornou-se Sara, princesa. Porque, disse a voz divina, será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Nesta ocasião, o rito da circuncisão foi dado a Abraão como selo da justiça da fé, quando esta estava na incircuncisão. Romanos capítulo 4, verso 11. Deveria ser observado pelo patriarca e seus descendentes como sinal de que eram dedicados ao serviço de Deus e assim separados dos idólatras, e de que Deus os aceitava como seu tesouro peculiar. Por meio deste rito, comprometiam-se a satisfazer, por sua parte, as condições do concerto feito com Abraão. Não deveriam contrair matrimônio com gentios, pois assim fazendo, perderiam sua reverência para com Deus e sua santa lei. Seriam tentados a entregar-se às práticas pecaminosas de outras nações e seduzidos à idolatria. Deus conferiu grande honra a Abraão. Anjos do céu andavam e falavam com ele como faz um amigo a outro. Quando juízos estavam para cair sobre Sodoma, este fato não lhe foi oculto, e ele se tornou intercessor junto a Deus pelos pecadores.
Sua entrevista com os anjos apresenta também um belo exemplo de hospitalidade. Na hora de maior calor de um dia estival, o patriarca estava sentado à porta de sua tenda, olhando para a silenciosa paisagem, quando viu à distância 3 viajantes aproximando-se. Antes que chegassem à sua tenda, os estranhos pararam, como que consultando a respeito de seu caminho. Sem esperar que pedissem qualquer favor, Abraão levantou-se rápido e, quando aparentemente estavam a tomar outra direção, foi apressado após eles e, com maior cortesia, insistiu que o honrassem, detendo-se um pouco para uma merenda. Com as próprias mãos, trouxe água para que lavassem de seus pés o pó da viagem. Ele mesmo escolheu o alimento e, enquanto estavam a descansar à fresca sombra, preparou-se a refeição e, respeitosamente, permaneceu-lhes ao lado enquanto participavam de sua hospitalidade. Este ato de cortesia, Deus considerou de importância suficiente para registrar em sua palavra, e 1000 anos mais tarde foi-lhe feita referência por um apóstolo inspirado. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hebreus capítulo 13, verso 2. Abraão vira em seus hóspedes apenas 3 viajores cansados, mal supondo que entre eles estava um, a quem poderia adorar sem pecado. Mas o verdadeiro caráter dos mensageiros celestiais foi agora revelado. Se bem que estivessem a caminho como ministros da ira, contudo a Abraão, o homem da fé, falaram a princípio de bênçãos. Posto que Deus seja estrito em notar a iniquidade e em punir a transgressão, não tem prazer na vingança. A obra de destruição é uma estranha obra para aquele que é infinito no amor. O segredo do Senhor é para os que o temem. Salmo capítulo 25, verso 14. Abraão tinha honrado a Deus, e o Senhor o honrou, dando-lhe parte em seus conselhos e revelando-lhe seus propósitos. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Disse o Senhor. O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Gênesis capítulo 18, versos 17 a 33. O Senhor bem sabia a medida do delito de Sodoma. Exprimiu-se, porém, segundo a maneira dos homens, para que a justiça de seu trato pudesse ser compreendida. Antes de trazer o juízo sobre os transgressores, ele próprio iria proceder a um exame de conduta. Se não houvessem passado os limites da misericórdia divina, conceder-lhes-ia tempo para se arrependerem. 2 dos mensageiros celestes partiram, deixando Abraão só com aquele que agora soube ser o Filho de Deus. E o homem de fé pleiteou pelos habitantes de Sodoma. Uma vez ele os salvara com a espada, agora se esforçava por salvá-los pela oração. Ló e sua casa ainda eram moradores ali, e o abnegado amor que prontificara Abraão para os livrar dos elamitas procurava agora salvá-los da calamidade dos juízos divinos, se tal fosse a vontade de Deus. Com profunda reverência e humildade, insistiu em seu rogo. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Não havia qualquer confiança em si próprio, nem jactância pela sua justiça. Não pretendia graça pelo motivo de sua obediência, ou dos sacrifícios que fizera ao cumprir a vontade de Deus. Sendo ele próprio o pecador, rogava em prol do pecador. Tal espírito devem possuir todos os que se aproximam de Deus. Abraão manifestava, contudo, a confiança de uma criança a rogar a seu amado pai. Achegou-se ao mensageiro celeste e instou fervorosamente com a sua petição. Conquanto Ló se tornasse morador em Sodoma, não participava da iniquidade de seus habitantes. Abraão julgava que naquela populosa cidade deveria haver outros adoradores do verdadeiro Deus. E em vista disto, rogou ele: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Longe de ti seja.
Não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão não pediu simplesmente uma vez, mas muitas vezes, tornando-se mais ousado ao serem satisfeitos os seus pedidos. Continuou até obter certeza de que, se mesmo 10 pessoas justas pudessem achar-se nela, a cidade seria poupada. O amor pelas almas que pereciam inspiravam a oração de Abraão. Ao mesmo tempo em que lhe repugnavam os pecados daquela corrupta cidade, desejavam que os pecadores pudessem salvar-se. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Devemos alimentar ódio ao pecado, mas piedade e amor para com o pecador. Em redor de nós existem almas que descem à ruína, tão irremediável, tão terrível, como aquela que recaiu sobre Sodoma. Cada dia, o tempo de graça de alguém se encerra. Cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir desta condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para fazer retroceder do caminho da morte? Onde estão os que com humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por ele? O espírito de Abraão era o espírito de Cristo. O Filho de Deus é o grande intercessor a favor do pecador. Aquele que pagou o preço pela redenção da alma humana sabe o valor de uma alma. Com tal antagonismo ao mal, que unicamente pode existir em uma natureza imaculadamente pura, Cristo manifestou para com o pecador um amor que apenas a infinita bondade poderia conceder. Nas agonias da crucifixão, ele próprio, sobrecarregado com o peso medonho dos pecados do mundo inteiro, orou por aqueles que o aviltavam e assassinavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São Lucas capítulo 23, verso 34. De Abraão está escrito que foi chamado o amigo de Deus, pai de todos os que creem. São Tiago capítulo 2, verso 23, e Romanos capítulo 4, verso 11. O testemunho de Deus com relação a este fiel patriarca é: Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E outra vez: eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Gênesis capítulo 26, verso 5 e capítulo 18, verso 19. Alta honra aquela a que Abraão foi chamado, para ser o pai do povo que durante séculos foram os guardas e preservadores da verdade de Deus para o mundo. Sim, daquele povo, por meio do qual todas as nações da terra serão benditas no advento do Messias prometido. Mas aquele que chamou o patriarca julgou digno. É Deus quem fala. Aquele que de longe compreende os pensamentos e dos homens faz justa apreciação, diz: eu tenho conhecido. Não haveria por parte de Abraão qualquer traição à verdade por intuitos egoísticos. Ele guardaria a lei e procederia justa e retamente. E não somente temeria ele próprio o Senhor, mas cultivaria em seu lar a religião. Instruiria a família na justiça. A lei de Deus seria a regra em sua casa. A casa de Abraão compreendia mais de 1000 almas. Aqueles que eram levados pelos seus ensinos a adorar o único Deus encontravam um lar em seu acampamento. E ali, como em uma escola, recebiam a instrução que os habilitaria a serem representantes da verdadeira fé. Assim, grande responsabilidade repousava sobre ele. Estava a educar chefes de famílias, e seus métodos de governo seriam levados para as casas a que eles presidiriam. Nos tempos primitivos, o pai era o governador e sacerdote de sua família, e exercia autoridade sobre os filhos, mesmo depois que estes tinham suas próprias famílias. Os descendentes eram ensinados a considerá-lo como seu chefe, tanto em assuntos religiosos
como seculares. Este sistema de governo patriarcal, Abraão esforçou-se por perpetuar, sendo que o mesmo propendia a conservar o conhecimento de Deus. Era necessário ligar os membros da casa conjuntamente para edificar-se uma barreira contra a idolatria, que se havia tornado tão espalhada e profundamente estabelecida. Abraão procurou por todos os meios ao seu alcance guardar os domésticos de seu acampamento de se misturarem com os gentios e de testemunharem suas práticas idólatras, pois sabia que a familiaridade com maus corromperia insensivelmente os princípios. O máximo cuidado foi exercido para excluir toda forma de religião falsa e impressionar o espírito com a majestade e glória do Deus vivo como verdadeiro objeto de culto. Foi uma sábia disposição que o próprio Deus tomara, a de separar seu povo, tanto quanto possível, da ligação com os gentios, fazendo do mesmo um povo que habitasse só, e que não fosse contado entre as nações. Ele havia separado Abraão de sua parentela idólatra, para que o patriarca pudesse ensinar e educar a família, afastados das influências sedutoras que o cercariam na Mesopotâmia, e para que a verdadeira fé pudesse ser preservada em sua pureza pelos descendentes de geração em geração. A afeição de Abraão para com seus filhos e sua casa levou a guardar a fé religiosa dos mesmos, a comunicar-lhes o conhecimento dos estatutos divinos como o legado mais precioso que ele lhes poderia transmitir, e por meio deles ao mundo. A todos se ensinava que estavam sob o governo do Deus do céu. Não deveria haver opressão por parte dos pais, nem desobediência por parte dos filhos. A lei de Deus havia indicado a cada um os seus deveres, e apenas na obediência a ela poderia alguém conseguir felicidade e prosperidade. Seu próprio exemplo, a influência silenciosa de uma vida diária, eram uma lição constante. A persistente integridade, a beneficência e cortesia abnegada que haviam conquistado a admiração dos reis eram ostentadas em seu lar. Havia uma fragrância em torno de sua vida, uma nobreza e formosura de caráter, que revelavam a todos que ele estava em ligação com o céu. Ele não negligenciava a alma do mais humilde servo. Em sua casa não havia uma lei para o senhor e outra para o servo. Um régio caminho para o rico e outro para o pobre. Todos eram tratados com justiça e compaixão, como herdeiros com ele da graça da vida. Ele há de ordenar a sua casa. Não haveria uma negligência pecaminosa em restringir as más propensões de seus filhos. Tampouco qualquer favoritismo fraco, imprudente, condescendente, nem renúncia à convicção do dever ante as exigências de uma afeição mal entendida. Abraão não somente dava a instrução exata, mas mantinha a autoridade de leis justas e retas. Quão poucos há em nossos dias que seguem este exemplo? Por parte de muitos pais, há um sentimentalismo cego e egoísta, impropriamente chamado amor, que se manifesta deixando-se as crianças, com o juízo ainda por formar-se, e as paixões indisciplinadas à direção de sua própria vontade. Isto é a máxima crueldade para com a juventude e grande mal para o mundo. A condescendência por parte dos pais ocasiona desordem nas famílias e na sociedade. Confirma no jovem o desejo de seguir a inclinação em vez de se submeter aos mandamentos divinos. Assim crescem com um coração adverso a fazer a vontade de Deus e transmitem o espírito irreligioso e insubordinado a seus filhos. E filhos de seus filhos. Como Abraão, devem os pais ordenar as suas casas depois deles. Que a obediência à autoridade paterna seja ensinada e imposta como o primeiro passo na obediência à autoridade de Deus. Há pouca estima que a lei de Deus é tida, mesmo pelos dirigentes religiosos, tem sido prolífica de grandes males. O ensino que se tornou tão espalhado de que os estatutos divinos não mais vigoram para os homens é o mesmo que a idolatria em seu efeito sobre a moral do povo.
Aqueles que procuram diminuir as reivindicações da santa lei de Deus estão ferindo diretamente o fundamento do governo das famílias e nações. Pais religiosos que deixam de andar em seus estatutos não ordenam sua casa de modo a observarem o caminho do Senhor. Não se faz da lei de Deus a regra da vida. Os filhos, ao constituírem lar, não se sentem na obrigação de ensinar a seus filhos aquilo que eles mesmos nunca foram ensinados. E esta é a razão por que há tantas famílias sem Deus. É a razão por que a depravação é tão profunda e espalhada. Antes que os próprios pais andem na lei do Senhor com coração perfeito, não estarão preparados para ordenar a seus filhos depois deles. Necessita-se de uma reforma neste sentido, reforma que seja profunda e extensa. Os pais necessitam de reformar-se. Ministros o necessitam. Necessitam de Deus em suas casas. Se desejam ver um estado de coisas diverso, devem proporcionar a palavra de Deus às suas famílias e dela fazer seu conselheiro. Devem ensinar aos filhos que ela é a voz de Deus a eles dirigidas e que lhe devem obedecer implicitamente. Devem pacientemente instruir seus filhos, amável e incansavelmente ensinar-lhes como viver de modo a agradar a Deus. Os filhos de tal casa estão preparados para enfrentar os sofismas da incredulidade. Aceitaram a Bíblia como a base de sua fé e têm um fundamento que não pode ser varrido pela maré invasora do ceticismo. Em muitos lares, a oração é negligenciada. Os pais entendem que não possuem tempo para o culto da manhã e da noite. Não podem economizar alguns momentos para serem despendidos em ações de graças a Deus pelas suas abundantes mercês, pela bendita luz do sol e pela chuva, as quais fazem com que a vegetação floresça, e pela guarda dos santos anjos. Não têm tempo para fazerem oração pedindo auxílio e guia divinos, e rogando a contínua presença de Jesus na casa. Saem para o trabalho como o boi ou o cavalo, sem um pensamento de Deus ou do céu. Têm almas tão preciosas que, em vez de consentir o Filho do Homem ficassem elas desesperadamente perdidas, deu ele a vida para resgatá-las. Eles, porém, têm pouco mais apreciado de sua grande bondade do que a têm os animais que perecem. Semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem erigir um altar ao Senhor onde quer que armem sua tenda. Se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. Pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica, por si e por seus filhos. Que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e filhos se unem em oração e louvor. Em uma casa tal, Jesus gostará de demorar-se. De todo lar cristão deve resplandecer uma santa luz. O amor deve revelar-se nas ações. Deve promanar de toda a relação doméstica, mostrando-se em uma bondade meditada, em uma cortesia gentil, abnegada. Há lares em que este princípio é levado a efeito, lares em que Deus é adorado e em que reina o mais verdadeiro amor. Destes lares, as orações matutinas e vespertinas sobem a Deus como incenso suave, e suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como o orvalho da manhã. Uma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã, argumento que o incrédulo não pode contradizer. Todos podem ver que há na família uma influência em atividade, a qual afeta os filhos e que o Deus de Abraão está com eles. Se os lares dos professos cristãos tivessem um molde religioso correto, exerceriam uma poderosa influência para o bem. Seriam, na verdade, a luz do mundo. O Deus do céu fala a todo pai fiel, nas palavras dirigidas a Abraão. Eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo,
para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado.